Esse livro é um livro que basicamente tem como principal objetivo despertar o interesse para aqueles que amam a palavra de Deus, pretendem conhecer a Cristo de forma mais avisada, não simplesmente de forma teórica, mas uma abordagem mais clara sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esse livro está didaticamente sintetizado em 6 principais argumentos, e dentre eles você tem os argumentos que eu fiz referência para não ser redundante, e a atividade vai ser feita na IMETR no dia 20, por volta das 9 horas, nós estaremos lá com muitos pastores para partilhar esse grande tema em torno da plena divindade de Cristo. Jesus é Deus ou um Deus. Muito bom. Se Jesus é todo poderoso quanto Deus, por que é que Jesus morreu aqui na Terra e dependeu de Deus para ser ressuscitado? Exatamente, essa é uma pergunta muito interessante. Existe um conceito chamado união hipostática. Esse conceito significa a união das duas naturezas em uma só pessoa, Jesus Cristo. Essa doutrina foi sistematizada no Concílio de Calcedônia no ano 451. O que é que significa isto? Outro fato importante é que a gente às vezes diz, não, Jesus é o Jesus dos europeus. Mas quando estudamos a história de forma mais profunda, a gente compreende que a África desde então sempre buscou Cristo. Isso pode ser atestado a partir de leituras mais antigas. Existem dados... Rádio 20 é líder em audiência na net. Olá, audiência ouvinte, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio 20. Quando são 15 horas e 41 minutos na rádio, quinta-feira, 18 de 12 de dezembro, no caso, 2025. Então, hoje vamos falar com Wilson Amaral, escritor e teólogo. Está aqui conosco, trouxe-nos o livro com o título Jesus é Deus, ou Deus é... Ou seja, Jesus é Deus ou Deus, ou seja, Jesus é Deus ou um Deus. Pois é, assim é que está correto. Jesus é Deus ou um Deus. Assim Wilson Amaral pergunta, e certamente que a resposta está aqui no livro, está certo? O livro há de ser lançado no dia 20, sábado, pelas 9 horas, na Universidade Metropolitana. Então você tem mais aqui uma obra para se informar e ter conhecimento, tá? Mas vamos conversar sobre este tema tão sugestivo que até me fez aqui ler 3 vezes ou mais de 3 vezes para poder entender. Jesus é Deus ou é um Deus? Wilson Amaral, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em tê-lo aqui. Boa tarde, é um privilégio sempre partilhar conhecimento bíblico e eu agradeço desde já pela oportunidade, fui muito bem recebido aqui. Boa. Pela Rádio Ouvinte e espero que seja uma conversa assim agradável com base no tema Jesus é Deus ou um Deus. Exatamente, obrigado, muito bom, maravilha. E é sobre isso que nós gostávamos de entender. Quando é que você, antes de falarmos sobre o livro, eu gostava de saber quando é que você entendeu questionar sobre isso. Jesus é Deus ou um Deus? Exatamente, essa é uma indagação que parte justamente a partir do primeiro contato que eu tive com o estudo do grego bíblico. Normalmente nas ciências teológicas existe uma matéria chamada grego bíblico, que tem como principal finalidade capacitar estudantes da Bíblia ou de teologia para entenderem melhor o processo da interpretação bíblica. Okay. E lá surge a seguinte questão. O texto grego diz en arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos. Sucede que não existe artigo indefinido no grego bíblico. Normalmente, a ausência do artigo definido pressupõe-se a presença do artigo indefinido. Só que existe uma regra gramatical que diz que quando um predicativo nominativo antecede o verbo de ligação, que no caso é o verbo era em português, ele tem de ser qualificativo, ele tem de ser definido. Por esse fator é que a melhor tradução é era Deus e não um Deus, como algumas traduções tendem a sugerir no caso das Testemunhas de Jeová. Ok, então Jesus era um Deus. Então, nesse caso, Jesus é Deus e não um Deus, exatamente. Jesus é Deus e não um Deus. Exatamente. Ou seja, quer me dizer que quando diz Jesus é Deus, é o Deus de facto que nós clamamos. Agora, me dizer que é um Deus seria mais um dos deuses, ou seja, tem mais deuses, certo? Exatamente. A Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz que existe um só Deus e existem muitos deuses, todavia
Para nós, há um só Deus, como Paulo diz, e um só Senhor Jesus Cristo. Então, sendo assim, nós entendemos na fé cristã que existe apenas um único Deus, e esse Deus subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse caso, Jesus é Deus da mesma substância com o Pai. Se a gente dizer que Jesus é um Deus, nós estaríamos a adentrar aqui no politeísmo, a crença em vários deuses. Mas a nossa fé pressupõe apenas a existência de um só Deus verdadeiro. Isso depois vamos falar daqui a pouco, é muito interessante. E o que é que você diz neste livro? Jesus é Deus ou um Deus é somente explicar isto ou tem mais alguns pontos? Ok, o livro está didaticamente sintetizado ou resumido em 6 principais argumentos. Nós temos o argumento conceitual, onde eu defino a questão do porquê escrevi o livro. Nós temos o argumento tradutológico, onde eu apresento a melhor tradução, que traduz João capítulo 1, versículo 1. Essa é a leitura mais antiga, desde os primeiros cristãos do 1º, 2º século. A leitura mais satisfatória é Jesus é Deus e não um Deus. E em segundo lugar apresento o argumento teológico em torno de João capítulo 1, versículo 1. Por teologia aqui é no sentido mais doutrinário, no aspecto mais dogmático, que Jesus é eterno, que Jesus esteve sempre com o Pai, que Jesus é plenamente Deus. Em terceiro lugar apresento o chamado argumento gramatical. O argumento gramatical é importante porque a Bíblia, por ser um texto de dupla natureza, ele precisa ser interpretado gramaticalmente em função dos aspectos linguísticos. A Bíblia foi escrita em línguas humanas, essas línguas têm gramática, então por esse fator é que apresenta o argumento gramatical e em seguida o argumento histórico, demonstrando categoricamente que Jesus sempre foi crido como Deus pleno na história da igreja. E depois tem aí um capítulo que faz uma síntese de tudo aquilo que eu abordo, que eu resumo. Ok. O que eu quero entender é o seguinte: Jesus é Deus, quer dizer que tem as mesmas forças que Deus? Exatamente. Então, quando a gente parte da declaração de que Jesus é Deus, nós estamos pressupondo que existe um acadêmico chamado Thomas Oden que define 4 principais características que definem divindade. Primeiro é o que nós designamos de atributos divinos. Só Deus é todo-poderoso. Só Deus está presente em todo lugar, só Deus é eterno. São atributos exclusivos da divindade que Jesus Cristo possui. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Isso no grego significa que Jesus Cristo existe por causa do tempo do verbo, está no imperfeito. Normalmente o imperfeito indica uma continuidade, uma existência contínua. E outro detalhe importante é que nós temos outros textos bíblicos indicando que Cristo possui todo o poder. Apocalipse 1, versículo 7 diz que Jesus é o Alfa e Ômega, o Todo-Poderoso. Existem outros textos bíblicos que também atestam para aquilo que nós designamos da natureza divina em Cristo Jesus. Exemplo, Colossenses 2:9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós temos atributos divinos, nós temos nomes divinos. Jesus Cristo possui os mesmos nomes que o Pai é chamado. Exemplo, Theos, que corresponde à nossa tradução Deus, que no hebraico seria Yahvé. São as mesmas terminologias aplicadas tanto ao Pai, tanto ao Filho, Jesus Cristo. Se Jesus é todo-poderoso quanto Deus, por que Jesus morreu aqui na Terra e dependeu de Deus para ser ressuscitado? Exatamente, essa é uma pergunta muito interessante. Existe um conceito chamado união hipostática. Esse conceito significa a união das duas naturezas em uma só pessoa, Jesus Cristo. Essa doutrina foi sistematizada no Concílio de Calcedônia no ano 451. O que significa isso? Que Jesus Cristo, por possuir duas naturezas distintas, ele morre na qualidade de ser humano. Jesus era homem e Jesus era Deus, possuía duas naturezas em uma só pessoa. Então, quando Cristo morre, quando Cristo ora, quando Cristo
se sujeita ao Pai. Aqui a gente contempla principalmente o aspecto da natureza humana de Jesus. Ok. Exemplo, Jesus orava na qualidade de homem, mas não na qualidade de Deus, porque Deus não ora. Até porque Hebreus capítulo 1, versículo 8 dá testemunho de que o próprio Pai reconhece a plena divindade do Filho. Hebreus 1, versículo 8 diz: mas quanto ao Filho, o Pai diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Nesse texto nós temos o reconhecimento de Deus Pai, reconhecendo a plena divindade do Filho, Jesus Cristo. Você leu muito, mano. Pô, tem muita informação. Mas veja só. Certo. Disse, já entrevistei aqui várias pessoas, Sim. disse que Jesus Cristo é profeta dos europeus. Vamos Exato. só. Sim. Buda, Uhum. quem é profeta dos asiáticos, como diz. Exatamente. Sim. Muhammad Muhammad é sim. profeta dos árabes, dos né? árabes, sim. Tem outro, Jesus Cristo, dos europeus. Exato. Fumo Kimbangu, dos africanos. Sim. Prontos. Então, como é que você me diz que Jesus Cristo é Deus? Porque estes continentes não clamam por Jesus Cristo. Estes continentes não falam. Os asiáticos, os árabes não falam de Jesus Cristo. Mas acreditam num ser maior, que é Deus. Sim. Então, para essa gente, Jesus Cristo não existe. Como é que você me diz que Jesus Cristo é Deus? Sendo que a gente que diz que Jesus Cristo é só profeta europeu e nada tem que ver com outros povos. Certo, eu desdobraria em muita argumentação, mas gostaria de ser mais objetivo. Relativamente a Cristo, existe até uma declaração de um homem que se levantou e disse: eu vou fundar uma religião mais forte que o cristianismo. Aí esse homem disse a ele: olha, para fundares uma religião mais forte que o cristianismo, primeira condição, você precisa nascer de uma virgem, você já está descartado. Segunda condição, você precisa viver uma vida sem pecado, você já está descartado. Terceira condição, você tem que morrer na cruz e tem que ressuscitar dos mortos e demonstrar publicamente que você está vivo. E você não tem condições para isso. E o homem dobrou os joelhos e disse: só Jesus Cristo é Deus. Quando nós estudamos de forma comparativa todos esses líderes, inclusive Confúcio, que vive no 5º século antes de Cristo, é importante a gente analisar alguns dados importantes. Sucede que quando nós analisamos, inclusive, o Muhammad Salah, é um indivíduo que morreu e não ressuscitou dos mortos. Confúcio morreu e não ressuscitou dos mortos. Buda é um indivíduo que morreu e não ressuscitou dos mortos. Mas existem claras evidências e atestações quanto à existência histórica de Cristo e quanto à ressurreição de Cristo. Outro fato importante é que a gente às vezes diz: não, Jesus é o Jesus dos europeus. Mas quando estudamos a história de forma mais profunda, a gente compreende que a África desde então sempre buscou Cristo. Isso pode ser atestado a partir de leituras mais antigas. Existem dados históricos que apontam que a crença na existência de Jesus na Etiópia, por exemplo, um dos países africanos, já está bem presente, que os cristãos da Etiópia eram indivíduos que acreditavam na existência de um só Deus e acreditavam que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Isso pode ser comprovado através das abordagens e estudos feitos por um acadêmico chamado Thomas Oden. Existem também outras leituras que indicam que a Tunísia é um país africano. Tinha igrejas mais antigas que buscavam a Cristo, adoravam a Jesus. Exemplo, passou um bispo chamado Tertuliano, que era justamente de Cartago, atual Tunísia. Nós temos Agostinho, foi africano, atual Argélia, viveu numa cidade chamada Ripona. Eram indivíduos africanos que já tinham compromisso com Deus e buscavam a Deus. Então, dizer de forma assim taxativa que Jesus é apenas o Jesus dos europeus seria uma desonestidade com base nos dados históricos acadêmicos demonstrado por várias literaturas, não simplesmente de acadêmicos do contexto dos Estados Unidos da América, até inclusive do contexto africano. Ok, muito bom. És muito fluido. Falas muito bem. Ok. E estamos aqui a aprender imenso. Mas o que eu quero entender é: Jesus é exatamente conforme nós temos visto nas imagens, filmes, branco, cabelos compridos,
olhos de cor. É exatamente assim? Ok. Existe uma abordagem desenvolvida por um erudito chamado Jesus pela lente ou pela ótica do Oriente Médio. E o foco desse livro é justamente chamar a seguinte atenção: o foco de Cristo nos evangelhos, na Bíblia, nunca foi necessariamente a imagem em si, a estrutura estereótipa em si. Ok. Hoje nós debatemos a questão da estrutura estereótipa, mas o foco nunca foi esse. Até porque o texto bíblico faz referência a indivíduos africanos, exemplo, um mordomor de Candace que via da Etiópia, em Atos capítulo 8, para buscar conhecer Jesus Cristo, para buscar ter conhecimento do Evangelho. Então o Evangelho é universal. Em Lucas capítulo 2 faz referência de que Cristo é luz para as nações, não simplesmente para Israel, como muitos equivocadamente insistem dizendo. Então o que é que nós percebemos? Isso é trabalho do homem. Exatamente. Em toda a história sobre a pessoa de Cristo, e para quem gosta inclusive de atestar o que a gente está aqui a desdobrar, existe uma abordagem, uma pesquisa feita em 1774 por um acadêmico alemão chamado Samuel Hermann Maros, e em 1775 um homem chamado John Lessing faz a questão de publicar a questão da busca pelo Jesus histórico. E os pontos mais enfatizados nesse Jesus que existiu do ponto de vista histórico, atestado por uma série de literaturas, é justamente a ideia de características morais, de que esse Cristo foi um homem ético, foi um homem que ensinou preponderantemente e influenciou positivamente no aspecto da vida ética e falava a respeito de um evangelho do reino de Deus. A tônica nunca cai especificamente na estrutura estereótipa de Jesus. Por esse fator é que eu quero aqui enfatizar que o foco nunca foi a estrutura estereótipa. Isso não é atestado pelas escrituras. A Bíblia não dá detalhes sobre isso, mas sobre isso. Pois Exatamente. Mas quando cá em terra ele foi quê? Foi como? Foi branco, foi preto? Exatamente. Cá em terra ele foi, é claro, ele foi judeu, ele foi do contexto oriental, da linhagem semítica, Abraão, Isaac, Jacó. Ele foi justamente dessa linhagem. Ok. Branco. Quer dizer, não necessariamente branco como muitos têm insistido, mas de uma cor assim, não essencialmente branca. Okay. Seria uma questão de ver, por exemplo, os antigos judeus que viveram no contexto do primeiro século. Sabe que é uma conversa, um debate em que se fala que Jesus é preto, outros dizem branco, outros dizem assim. Sobre o que você disse, que a ideia não é o tipo de Jesus, a ideia é a mensagem. Certo. Eu gostei muito do que falaste, muito inteligente. Mas esses debates são necessários? Bom, eu acredito que esses debates não são necessariamente tão relevantes, visto que vamos supor que seja preto, vamos supor que seja branco. Qual deve ser a nossa posição diante, como um professor de literatura clássica na Universidade de Oxford, chamado C.S. Lewis, disse o seguinte: se Jesus Cristo é Deus, qual deve ser a nossa posição? Se tudo aquilo que Jesus Cristo disse é verdade, o que é que nós precisamos fazer? Então, independentemente se for branco, se for negro, a grande questão é o que é que ele pode fazer na minha vida. Não, mas existe aquele orgulho, é preto como eu, pô, uau, nós afinal somos uma raça boa, aquele orgulho. Exatamente. Está a ver? Exatamente. Mas pronto. Olha, Wilson Amaral. Sim. Então, pega aí o teu livro, convida as pessoas a aderirem o livro, por favor, diga o local e a hora e diz o que é que eles poderão encontrar nesse livro, por favor. Exatamente. Esse livro é um livro que basicamente tem como principal objetivo despertar o interesse para aqueles que amam a palavra de Deus, pretendem conhecer a Cristo de forma mais avisada, não simplesmente de forma teórica, mas uma abordagem mais clara sobre a pessoa de Jesus Cristo. Esse livro está didaticamente sintetizado em 6 principais argumentos, e dentre eles você tem os argumentos que eu fiz referência para não ser redundante, e a atividade vai ser feita na IMETR no dia 20, por volta das 9 horas, nós estaremos lá com muitos pastores, para partilhar esse grande tema em torno da plena divindade de Cristo. Jesus é Deus ou um Deus. Muito bom. Convite feito. Está certo. Está alinhado. Uma investigação exegética, né? Exegética em torno de João 1, versículo 1. Ok.
e Teológica de João 1, né? Sim, Tá bom. Mentes que Brilham. É a editora? exatamente. É a tua editora? Não. É uma editora da qual Gostei da capa. prestamos esse serviço. Gostei da capa. Muito bom. Wilson, do nosso lado está tudo dito. Muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto em tê-lo aqui. Se der, a gente também passa lá para aderir e ler muito, porque aqui eu vejo que tem muito conteúdo. Tá, Wilson? Muito bom. Então, obrigado. Do nosso lado está tudo dito. Quer deixar mais alguma informação, últimas considerações? Muito obrigado. Eu espero que a gente continue cada vez mais tendo uma fé avisada. Há quem, por exemplo, pensa que ser cristão é sinônimo de ser um indivíduo desatualizado do ponto de vista intelectual, mas sabemos que Isaac Newton, um cristão, escreveu mais sobre escatologia bíblica do que sobre física, o homem que descobriu a lei da gravidade. E Blaise Pascal foi um cientista cristão, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Francis Bacon, o homem que desenvolveu o método científico. Eram indivíduos que tinham a crença na existência de Deus, mas eram avisados intelectualmente. Então, ser cristão não é sinônimo de ser desavisado. Por esse fator, a gente precisa se despertar, estudar e ter uma fé cada vez mais avisada em termos de conhecimento bíblico. Maravilha. Deus abençoe a todos, obrigado a todos. Espero que o nosso bom Deus continue vos abençoando. Obrigado mesmo. Obrigado. Bênção recebida. Amém. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência na rádio. Foi com muito gosto que eu tive em tê-lo aí. Foi aqui a entrevista com Wilson Amaral, escritor e teólogo. Jesus é Deus ou um Deus? Este é o livro que você vai já no sábado, 20, pelas 9 horas, na Universidade de Metro, aderir certamente, tá? Tchau, tchau. Técnica e Seleção Musical, o seu programa é Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens, Musta Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio no microfone. Boa tarde.